Quem fala no vídeo é Eustáquio Presley, um homem que eu tenho muita admiração por sua pessoa, pela sua capacidade de transparecer para nós o seu conhecimento, o seu entendimento. Ele nos dá aulas a respeito da religião cristã, a respeito da Bíblia, com um entendimento, uma sabedoria grandiosíssima. Muito obrigado, Eustáquio Presley, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Tenho aprendido muito com este homem. When going that train, I can you again, because I love you too much, baby. Who I can't see, oh no, what you done to me, and you don't believe her. Yesterday, we can't you go together, and suspicions minds, we can your wings a dream. And suspicions minds. So I follow friend and no, drop his by to say hello, and they're still suspicious, and you're mine. Bom dia! Hoje são 10 de julho de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura exploração financeira. Vou trazer mais um vídeo aqui, mais um texto, melhor dizendo, do livro que está aqui, maravilhoso livro de Allan Kardec, espírita francês, Allan Kardec, e seu maravilhoso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Já são aí 3 vídeos, mostrando 3 trechos aqui do livro. Vamos a mais um vídeo aqui, a mais um trecho. Vou aqui, esta edição aqui, gente, esta edição, o Evangelho segundo o Espiritismo, é de julho do ano passado, uma edição aqui, edição histórica, especial, certinho? Então, muito bem, vou aqui pular para a página 125, porque ele trata de adultério aqui, o Allan Kardec trata de adultério. Então vou aqui pular para a página 125. Depois voltarei para as páginas iniciais. Então vamos aqui falar um pouquinho a visão dele, do Allan Kardec, sobre o adultério. E esse adultério que está no Novo Testamento, lá nos Evangelhos. E aqui ele trata do Evangelho de Mateus. Então vamos ver isso aí. Eu queria aqui pedir novamente um favor a vocês aí. A você, minha amiga, a você, meu amigo, que está assistindo a esse vídeo agora, neste momento. Você aí em sua rede, em sua cama, no trabalho ou aí na mesa tomando café. Queria pedir um favor a você aí, amigo. Enquanto eu estiver aqui analisando aqui o texto de Allan Kardec, eu queria que você ficasse em silêncio, que você não risse, não desse risadas. Porque quando você dá, você já está rindo aí, aí não dá. Aí não dá. Então, quando eu estiver aqui analisando o texto de Allan Kardec, eu quero que você fique aí em silêncio, apenas ouvindo e vendo o quadro, entendeu? Que você não risse, porque quando você ri aí, atrapalha a minha concentração aqui. Então é esse favor que eu lhe peço, e desde já agradeço, certinho? Então, muito bem, antes de ir aqui para o quadro, vou fazer como venho fazendo sempre, Vou ler aqui os nomes das pessoas que apresentaram atestado de vida em meu vídeo de ontem com o título Punição de Deus depois da morte. 18 pessoas apresentaram atestado de vida, comprovaram que estão vivas, 18 pessoas. Então essas aí continuarão recebendo a aposentadoria do INSS. Então aí um abraço a Ângela Oliveira, Tadeu Pedro Fernandes Leite, João Gomes, Eligon Alves, Plauto Leal, Oséias Costa, Henrique Agostinho Silvério, Ifriti Vieira, Everaldo O Chapéu, Antônio Carlos Bernardo,
José Hermes, Jarbas Venâncio, Edilina Vieira, André Bueno Moser, Lorival Soares, José Ribeiro, Aldenir Antônio e Sebastião Hilário. Um abraço a todos aí. Então, gente, veja aqui, edição julho 2022, ano passado. Vamos ao trecho aqui sobre o adultério. Vamos lá. Muito bem. Então vamos aí, gente. Vamos aí. Veja, o Allan Kardec, veja aí no centro do quadro, no centro, Allan Kardec. Sempre digo aqui que Allan Kardec era um pseudônimo, um nome falso que ele inventou aí, Allan Kardec, entendeu? Muito bem. O nome próprio aí de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. A Ângela Oliveira ontem fez aí lançou para mim um enunciado. Ela comentou ontem que o nome dele aí seria Hippolyte de Beausset. É engraçado, né? A Ângela Oliveira aí entende de francês, viu? Diz que o nome do Allan Kardec, na verdade, era Hippolyte de Beausset. Eu ri muito, viu? É muito engraçado. Mas é isso aí. O nome do Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em 1804 e faleceu em 1869. Muito bem. Na página 125 deste livro dele, edição julho 2022, a mais nova, comprei anteontem no shopping. Nesta edição aí, de O Evangelho segundo o Espiritismo, na página 125, ele trata de adultério. Então vamos lá. Ele trata de adultério. À esquerda aí, veja, Jesus aí. Então, o Allan Kardec, vamos entender isso aí. Na página 125, ele trata de adultério. E ele traz aí a referência, o adultério que está lá no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, certinho? Veja à esquerda lá, Jesus. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Certinho, gente? Isso aí é trazido lá, está no livro. Então veja aí, em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja bem, esse adultério aí que está em Mateus, capítulo 5, que é atribuído a Jesus, está no livro de Allan Kardec. Não sou eu que estou colocando isso aí, o Allan Kardec, entendeu? Então ele começa com essa passagem em Mateus aí, sobre adultério, e ele vai agora explicar. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. Por favor. Então, muito bem. Vamos aqui logo ao início disso aqui, gente, para você entender. Jesus. Não estou aqui tratando do Jesus histórico. O Jesus histórico é quase nada. Estou tratando aqui do Jesus que está presente nas narrativas lendárias que estão no Novo Testamento. E, especificamente, o Jesus que aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? No Novo Testamento, grave bem, Jesus só aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Aí ali ele morre, entendeu? Essa morte de Jesus é repetida nos 4 evangelhos, cheia de lendas. Muito bem. Depois dos 4 evangelhos, você tem na sequência Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem um livro chamado Atos dos Apóstolos. É o livro mais gostoso do Novo Testamento, porque mostra ali
o comportamento dos apóstolos e discípulos de Jesus depois da morte de Jesus. Eles vão espalhar as boas novas para o povo, criando igrejas cristãs. Entendeu? Jesus era judeu, Jesus não era cristão. Entenda bem, Jesus não era cristão. Não havia uma igreja cristã na época do Jesus que está nas lendas do Novo Testamento. Entendeu? Jesus era judeu, ele frequentava sinagoga, não era cristão. Depois da morte dele, é que os discípulos e apóstolos criaram as igrejas cristãs. Entendeu? Que são loucas por dinheiro. Certinho, gente? Muito bem. Vamos lá. Então, em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, veja lá à esquerda aí. Isso aí está no livro de Allan Kardec, logo no início, quando ele começa a falar sobre adultério. Então, veja, isso aí que está aí é uma ignorância sem fim da época. E é atribuído isso aí a Jesus. Na verdade, quem escreveu isso aí, que não foi uma pessoa chamada Mateus, quem escreveu isso aí era um imbecil de primeira categoria. O que está aí é muito ingênuo e cheio de erros. Então veja, vou repetir aí em Mateus 5. Jesus diz assim, isso aí está atribuído a Jesus. Então Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja que loucura. Mas veja aí, em Mateus capítulo 5, Jesus ali trata de, veja aí abaixo, a chave. Jesus trata de homicídio, trata de adultério, trata de vingança, etc. Isso em Mateus capítulo 5. Então Jesus trata disso aí, do homicídio mesmo, do adultério, a traição conjugal e também da vingança aí. Entendeu? Muito bem. Quando a gente lê isso aí, gente, você está lendo um texto não de hoje. Você está lendo um texto aí não de um especialista em sexologia. Não. Você está lendo aí um texto antigo, feito por pessoas ignorantes, cristãos, entendeu? Que nada sabiam sobre o que nós sabemos hoje. Correto? É preciso que você entenda isso. Quando você estiver lendo um texto do Novo Testamento, você está lendo um texto que foi escrito há mais de 2000 anos, numa região muito atrasada. Então ali não havia um especialista em sexologia. Não havia. É por isso que você vê essas besteiras escritas aí na Bíblia, e aqui em especial no Novo Testamento. Certinho, gente? Muito bem. Então veja abaixo aí, Jesus. Eu coloquei aí em relação a esse adultério que está em Mateus, cujas frases são atribuídas a Jesus. Eu coloquei 3 pontos aí abaixo, veja, sobre Jesus. O Jesus que está nas lendas do Novo Testamento. Esse Jesus aí, veja, desconhecia o órgão humano chamado coração. O primeiro ponto. O segundo ponto. Esse Jesus aí desconhecia a origem do pensamento. O segundo ponto. E o terceiro e último ponto. Esse Jesus aí punia o próprio pensamento, que é uma loucura. Entendeu, gente? Em muitos vídeos já mostrei sobre o coração, não é? No mundo antigo, o ser humano não tinha o conhecimento que nós temos hoje sobre os órgãos do corpo humano. O homem da Bíblia, homem antigo, de Gênesis ao Apocalipse, ele pensava que o pensamento nascia no coração, que a maldade do homem estava no coração, a pureza de um homem no coração, a concupiscência de um homem no coração.
tudo nascia no coração. Era uma ignorância do homem do passado. Até que descobriram que, na verdade, o pensamento, a avareza, a maldade de um homem, a bondade de um homem, não está no coração, está no cérebro. Só que o povo da Bíblia não tinha esse conhecimento. Você não vê a palavra cérebro na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, porque eles não conheciam as funções do cérebro humano. Então, aquilo que eles atribuíam ao coração, na verdade, pertence ao cérebro. O pensamento, quando você pensa, meu amigo, minha amiga, você está usando o cérebro e não o coração. O coração é apenas um músculo, não raciocina, não tem maldade alguma nem bondade. Isso aí é ignorância do homem antigo, e essa ignorância está na Bíblia. E Jesus aí não conhecia o coração. Ele pensava que o pensamento bom ou ruim vinha do coração. Ele não conhecia o cérebro. E era o cérebro aí, é o cérebro a fonte do pensamento. Então veja, Jesus não conhecia o órgão humano chamado cérebro, não conhecia o coração, a função real do coração. Ele desconhecia a origem do pensamento. Aí ele coloca o pensamento no coração. Veja, diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, viu aí? Já adulterou com ela. Seria aí no coração. Ele colocando o pensamento aí, a fonte do pensamento sendo o coração. Viu aí o erro? E, na verdade, é o cérebro. E aí, pior ainda, Jesus aí pune o próprio pensamento. Veja, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, com desejo sexual, já adulterou com ela. Então veja aí, o próprio pensamento, a pessoa sendo punida por pensar, por desejar uma mulher. Veja a ignorância aí, punir o próprio pensamento, uma ignorância sem fim. Então, feito isso aí, gente, então vamos agora ao que diz o Allan Kardec sobre essa passagem bíblica atribuída a Jesus. Então veja aí no centro agora do quadro, voltando aí. Na página 125, ele começa aí a falar sobre adultério, colocando aí, transcrevendo o que está em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. É o que já li aqui. E aí ele bota o título da matéria. Veja o título aí, no centro do quadro. O Allan Kardec escreve aí, Ele diz assim, pecados por pensamentos. Veja aí, adultério, Depois do texto de Mateus, ele entra com isso aí, é o título lá no livro, pecados por pensamentos, adultério. Ele começa a escrever aí, o Allan Kardec, dizendo que nessa passagem de Mateus, Jesus não estava falando propriamente do adultério, aquele desejo sexual, o homem, desejar a mulher do próximo sexualmente. Diz o Allan Kardec que Jesus não estava falando propriamente disso. Só que o Allan Kardec está mais perdido que segue em tiroteio. Ele, como a coisa é muito ridícula, ele começa a dizer que o adultério aí, que está em Mateus 5, está no sentido figurado, que Jesus não queria realmente, não estava dizendo aí sobre aquele desejo apenas do homem em relação a uma mulher. Não. Entendeu? Ele começa a dizer isso aí, o Allan Kardec. Só que, quando ele começa a escrever mais à frente, aí ele cai do cavalo. Ele volta para a questão da punição do pensamento. Então vamos lá. O título é assim, Pecados por Pensamentos, Adultério, no centro do quadro. E aí o Allan Kardec escreve assim, no início. Eu não vou colocar o texto todo porque é longo, mas só para você entender. Aí ele começa assim, veja aí no centro do quadro, a escrever assim. A palavra adultério, veja aí, não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção, que lhe é própria. Porém, no sentido mais geral, ele começa a escrever assim. Só que ele vai escrevendo, aí depois ele volta a escrever, veja aí. Aí ele se entrega.
ele volta aqui, ó. Ele diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena, Jesus, né? Diz o Allan Kardec. Ele, Jesus, condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Viu aí, gente? O Allan Kardec, entenda bem, no início aí ele começa a dizer que essa passagem bíblica atribuída a Jesus não trata da questão do adultério, veja aí, nessa acepção própria, mas no sentido mais geral, diz ele. Só que ele começa a escrever depois e volta para o adultério, entendeu? Aí ele diz, olha aqui, olha que absurdo, ele diz assim, que a verdadeira pureza não está somente nos atos das pessoas, está também no pensamento. E ele diz que Jesus falou que Jesus condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Muito bem, gente. Então vamos lá. Vamos estudar aí essa loucura do Allan Kardec. Veja aí abaixo. Allan Kardec diz assim, que a pureza do homem, veja bem, a pureza do homem não está apenas nos atos, nas ações praticadas pelo homem, diz ele. Entendeu? Então ele diz que a pureza do homem não está somente nos atos, nas ações praticadas pelo homem, mas está também no pensamento, e que Jesus condena aí o pecado mesmo na forma de pensamento. Olha a loucura aí. O Allan Kardec, repito, começa o texto dele dizendo que a palavra adultério aí não está no sentido, na acepção própria, mas em sentido geral. E aí começa a loucura do Allan Kardec, dizendo que a pureza do homem está não apenas nos atos, mas também no pensamento do homem, e que Jesus condena o pecado até mesmo na forma de pensamento. Eis aí a loucura da religião. E aqui, mais uma loucura do Allan Kardec. Vamos entender isso aí, gente. Veja à direita lá acima. Coloquei o quadro lá. Você tem atos, o ser humano aí, o ser humano, o homem. Você tem os atos, que são as ações praticadas pelo homem, e os pensamentos aí do homem. Existem pensamentos que são voluntários e involuntários. O desejo sexual que um homem sente por uma mulher não é um pensamento voluntário, não depende da vontade do homem. Da mesma forma, o desejo sexual de uma mulher por um homem também não depende da vontade da mulher. São pensamentos involuntários, não dependem da vontade do homem e da mulher, porque o homem, macho e fêmea, é um animal sexuado. É normal, é sadio um homem desejar sexualmente uma mulher. É sadio uma mulher desejar sexualmente o homem. Não há imundície alguma aí. Isso é da natureza humana, porque é involuntário, não depende da vontade. Existem pensamentos que são voluntários, dependem da vontade do homem. Não é o caso aqui. O desejo sexual, repito, qualquer sexólogo sabe disso. O desejo sexual, a libido, é natural do ser humano. Nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher podem ser punidos por desejarem sexualmente alguém, porque isso é involuntário, não depende da vontade. Então veja no quadro aí. Existem ações humanas aí, ó, atos e ações aí voluntárias, as ações, quando o homem pratica uma coisa porque quer. São voluntários aí os atos, entendeu? Como também são atos, existem também atos involuntários, ações humanas que não dependem da vontade do ser humano também. Mas veja aí,
Então, aqueles atos que são voluntários, que dependem da vontade do homem, veja aí, merecem punição se forem contrários à lei. Entendeu? Punição. Mas pensamentos, apenas pensamentos, sejam eles voluntários ou não, pensamentos que está apenas no cérebro, não houve a concretização desses pensamentos, então pensamentos não merecem ser punidos, sejam eles voluntários ou involuntários. Entendeu? E aí a ignorância do homem da Bíblia atribuída a Jesus aí, que Jesus, diz o Allan Kardec, que a pureza do homem se revela em atos e também nos pensamentos, e que Jesus pune os atos e também pune os pensamentos. Condena o pecado até mesmo na forma de pensamento. Que loucura! O Allan Kardec diz isso aí. Entendeu? Então vamos lá, gente, para que você entenda melhor. Eu fiz aí um desenho de novo, não é? Eu não sei desenhar, mas aí eu desenhei um homem aí e uma mulher, ó. Só para explicar aqui, porque com desenhos, não é? A coisa fica mais fácil, não é isso? Porque existem pessoas, eu sei disso, existem pessoas que dificilmente entendem uma coisa, né? Tem problemas, né? É difícil entender. Então eu tento aqui com desenhos deixar a coisa mais didática, entendeu? Então veja aí 2 desenhos que eu fiz. Na verdade, quem entende de desenho aí é o Henrique Agostinho Silvério, né? Que mora em São Bernardo do Campo. Ele sempre aí comenta em meus vídeos, sempre comenta. Então ele é especialista em desenho. Eu não. Então veja aí, eu fiz aí um cidadão chamado Paulo, veja aí o Paulo, e uma mulher chamada Maria. Vamos entender isso aqui. Entender a loucura que está aí atribuída a Jesus e também essa loucura aí defendida por Allan Kardec. Então veja, entenda. Vamos aqui no Brasil, veja. Há um rapaz aí no desenho, gordinho, ó, careca, chamado Paulo. E aí a Maria, veja a Mariazinha aí, ó, a Maria. Muito bem, o que acontece? Essa Maria é muito bonita, 18 anos, alta, cintura fina, pernas grossas bem torneadas, entendeu? Seios avolumados, entendeu? Cabelos compridos, olhos verdes. Uma menina linda, a Maria. E esse Paulo aí é vizinho dela. Aí o Paulo olha para Maria. O Paulo é um animal sexuado, sente desejo sexual. E a Maria também. Faz parte da natureza humana. E é um desejo maravilhoso. E não uma imundície. Entendeu? Então aí o Paulo fica doido pela Maria. Vizinha dele, hein? A Maria não quer nem saber do Paulo. Só que ela é linda. Quando ela passa pelo Paulo, Paulo dá aquela olhada para ela, olha para as nádegas dela, ela andando, aquele jogo de cintura lindo. Aí ele fica doido por ela, pela Maria. A Maria não está nem aí para o Paulo. E acontece o quê? O Paulo, louco aí pela Maria, ele resolve estuprá-la. Aí ele vê aí o trabalho dela, onde é, aí ele vai à noite, fica numa parada de ônibus, sabendo que a Maria vai aparecer lá. E a Maria sozinha, esperando o ônibus. Paulo leva a Maria para uma área deserta, escura, afastada dali da avenida, e estupra a Maria. O Paulo estuprou a Maria. Cometeu um crime, não é, gente? Um crime de estupro, não é isso? Ele cometeu um crime. Merece ser punido. Em meu mundo, seria pena de morte. Em meu mundo. Cometeu crime, meu amigo, pena de morte. Em meu mundo, não é? Mas no Brasil não existe a pena de morte. Então ele vai preso. Ele vai ser investigado, processado, condenado e preso, porque estuprou a Maria, não é isso? Ele fez sexo com a Maria, um sexo forçado. Maria não queria. Então ele cometeu estupro. E acontece o que no quadro aí, ó? O Paulo, já que cometeu estupro, ele merece ser punido, não é isso? Merece
merece ser punido, porque ele, veja aí, ele estuprou uma mulher. Agora veja o segundo exemplo aí, o exemplo B, abaixo. Novamente aí, o mesmo, veja, o Paulo e a Maria. Veja aí, tá? Agora vamos lá. O Paulo, a mesma coisa, é vizinho da Maria. Maria linda, uma mulher linda. Tão linda quanto aquela Carolina Dickmann. A Carolina Dickmann. Aí o Paulo vê a Maria, linda, aí deseja sexualmente ele, entendeu? Pensamento dele. Ele é um ser humano sexuado. É normal sentir atração sexual por uma mulher. E aí ele sente essa atração sexual pela Maria, ó. Ele deseja a Maria, deseja-a sexualmente, ó. Só que aí, no exemplo B, a diferença é gritante para o exemplo A. No exemplo A, o Paulo concretizou um pensamento. Ele desejou a Maria e estuprou. No exemplo B, Paulo desejou sexualmente a Maria, que é uma coisa sadia, não é uma coisa imunda, porque é natural um homem desejar sexualmente uma mulher e vice-versa. Só que no exemplo B, ele não praticou o estupro, apenas desejou a mulher. Olha aí. E isso acontece dia a dia com todas as pessoas. Homens casados desejam sexualmente outras mulheres. Mulheres casadas desejam sexualmente outros homens, porque isso é da natureza humana. É um pensamento aí, é um desejo involuntário, não depende da vontade do Paulo. Paulo não diz assim, aquela Maria é bonita, eu vou desejá-la sexualmente. Não, ele não diz isso. O desejo já vem, mesmo que ele não queira. Da mesma forma, Maria, a mulher. Entendeu, gente? Então, no exemplo B, o Paulo, veja aí, ó, o Paulo não merece ser punido. No exemplo B, ele desejou sexualmente uma mulher, mas não a estuprou, nem encostou um dedo sequer nela, apenas desejou. Isso apenas está no cérebro dele. Ele não colocou em prática o desejo sexual. Ele não estuprou, não fez mal algum a Maria. Esse homem não merece ser punido porque ele desejou sexualmente uma mulher. Não merece ser punido porque desejar sexualmente uma mulher é da natureza humana. É um pensamento involuntário. Entendeu? É simples de entender isso. Então veja no quadro aí. Paulo não merece ser punido. E por que Paulo não merece ser punido? Por quê? Por duas razões. Veja aí na chave. Paulo não merece ser punido. Em primeiro lugar, não merece ser punido porque o desejo sexual é natural do homem. Não depende da vontade do homem, como também não depende da vontade da mulher. Surge naturalmente. O primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como ele apenas desejou e nada mais, não executou ato algum, ação alguma, houve aí a inexistência, veja, a inexistência de prejuízo para a mulher. Paulo desejou sexualmente Maria, uma jovem de 18 anos linda, parecida com a Carolina Dickmann. Ele desejou sexualmente essa mulher, mas não trouxe prejuízo algum para essa mulher. Ele nem encostou a unha do dedo dele no corpo da Maria. Apenas desejou. Isso é lindo. Faz parte da natureza humana. Já Jesus aí condena, manda para o meio dos infernos. Aí o homem que desejar sexualmente uma mulher já cometeu adultério com ela. Que loucura, gente. Viu aí? E o outro aí, não houve prejuízo para a mulher Maria. Ela foi apenas desejada. Ele não fez mal algum com ela. Então, não merece punição alguma. Entendeu? Aí veja outro exemplo aí abaixo. Aí eu coloquei o Tomás e a Maria. Tomás e a Maria. Então veja. Tomás e Maria, veja abaixo aí no quadro, à direita, são casados. Pronto, um casal. Tomás e Maria. Certinho? E aí acontece o quê?
20 anos de convivência, a Maria aí começa a... Não sei, só sei que o Tomás aí não está mais gostando de Maria. O Tomás arranjou outra mulher, amante. A Maria não sabe que ele tem um amante. Veja aí. E acontece o quê? Aí o Tomás, ele tem já um patrimônio bom, ele não quer dividir. Se ele se divorciar da mulher, o que vai acontecer? Ele vai ficar com metade do patrimônio, né? E a mulher com a outra metade. Então ele não quer fazer isso, ele quer matar a mulher, ele deseja matar a mulher e ficar com tudo, para ir viver com a amante. Isso acontece muito, gente, na vida real. E são cristãos que praticam esses crimes. Então veja, aí o Tomás, ele querendo viver com a amante, tem que matar a esposa dele, a Maria. Veja aí no quadro. Tomás deseja matar a Maria no próximo domingo, entendeu? Veja bem, vamos entender o fato. Ele deseja matar no domingo a Maria, para viver com a amante e ficar com o patrimônio todo, certo? Muito bem. E acontece o quê? Aí ele está aí numa quarta-feira, deseja matar a Maria no domingo próximo. Aí vem a quinta-feira, vem a sexta-feira, no sábado, a Maria pega a bolsinha dela, sai de casa, pega o carro e vai a um shopping lá da cidade onde ela mora, a Maria, entenda bem. E ali, quando ela está entrando no estacionamento do shopping, vê um carro lá numa velocidade, um carro, aí atropela a Maria. Veja bem, um carro. Ela sai caminhando. Aí um doido lá, dentro do estacionamento do shopping, numa velocidade de 50 quilômetros, bate na Maria e ela morre ali atropelada no sábado. Veja bem, o esposo dela, o Tomás, desejava matá-la no dia seguinte, no domingo. Só que no sábado, no dia anterior, ela morre atropelada. E aí o cara vai e diz para ele: Tomás, uma notícia ruim para você, meu amigo. Sua esposa morreu lá no shopping, atropelada dentro do estacionamento. Aí o Tomás acha bom, não é? Fica ali com ele porque ele desejou matar. A mulher ia morrer no domingo. Aí o Tomás achou foi bom. Oba, ela morreu no sábado, foi atropelada, então eu não vou carregar um homicídio para cima de mim. Aí o Tomás fica na dele. Ela é sepultada, né, no domingo, né, a Maria. Pronto, aí ele depois vai viver com o amante dele. Aí nesse caso aí, veja, Tomás desejou matar a esposa no domingo, só que ela morre atropelada no sábado. Tomás aí merece ser punido? Veja no quadro aí. Não, não. Tomás não pode ser punido. Por que ele não pode ser punido? Porque, veja, o pensamento dele aí já foi voluntário. Ele queria matar a mulher, mas não pôde fazer isso porque ela morreu antes. Ela foi atropelada. Então ele queria matar a mulher. Tomás pode ser punido? Não, não pode ser punido. A lei não pune o Tomás, porque é apenas no pensamento. Ninguém sabia que Tomás estava pensando em matar a mulher no domingo. Ninguém. Isso aí é só pensamento ruim dele. Pensamento ruim dele. Ele não executou, não matou a mulher. Não matou ninguém na vida dele. Ele apenas pensou em matar a mulher, mas não executou esse pensamento. Mesmo que seja ruim, voluntário. Ele não executou. Ele não tem culpa alguma no cartório. Ninguém sabia que ele queria matar a mulher. Só ele mesmo. O pensamento é com a própria pessoa. Então ele não executou, não matou ninguém. Aí viveu com a amante, muito bem, feliz, e morreu com câncer depois. Mas veja, Tomás não pode ser punido, mesmo com um pensamento voluntário ruim, querendo matar a esposa. Não pode ser punido. Lei alguma vai punir o Tomás. Entendeu? Então veja, gente, o Allan Kardec coloca mais uma loucura aí. Ele diz assim, que a verdadeira pureza não está somente nas ações do homem, mas também no pensamento. Veja aí. E aí ele diz, foi o que Jesus quis dizer, que Jesus condena o pecado, mesmo em pensamento.
porque é sinal de impureza. Isso é uma loucura. Viu aí? É muito ingênua uma pessoa que dá crédito a essa passagem aí na Bíblia só porque é atribuída a Jesus. Vou repetir, diz assim, Jesus: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, veja aí no coração o erro, já adulterou com ela. Isso é uma ignorância. O adultério, não existe adultério apenas no pensamento. Se uma pessoa deseja uma mulher, para Jesus já cometeu o adultério. Quando morrer, essa pessoa vai para o inferno. Já o Allan Kardec diz que essa pessoa vai voltar à vida reencarnada aí em outro corpo. Uma loucura. Então veja, é loucura você dizer que se um homem desejar sexualmente uma mulher, já adulterou com ela, já cometeu adultério. Imagine um homem sendo preso porque desejou sexualmente uma mulher, porque adulterou com ela. Isso é loucura. Loucura, loucura de um cristão que não sabia nada sobre a natureza humana. Entendeu, gente? Veja o absurdo. Qualquer que olhar, basta olhar para uma mulher com intenção impura, com desejo sexual, já adulterou com ela. Se uma mulher olhar para um homem desejando sexualmente um homem, já adulterou com ele. Merecia uma punição aí, ser presa. Isso aí é o cristianismo, gente. Isso é loucura. Isso é atraso do cristianismo. Um homem, na verdade, só adultera com a mulher, e nem o adultério hoje é mais crime no Brasil, mas o homem só adultera se praticar a ação. É isso que está. Ninguém pode ser punido por pensar. O pensamento está no cérebro. Se uma pessoa não executa um pensamento, não faz mal a alguém, não merece ser punida por pensar. Então, é loucura condenar uma pessoa porque pensou em alguma coisa, em algo. Entendeu, gente? Eis a ignorância aí do cristianismo. Eis a loucura aí do Allan Kardec também, dizendo aí que nessa passagem que está em Mateus, Jesus ali quis dizer que ele condena, Jesus, o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Allan Kardec, mais um imbecil aí que surgiu na Terra para propagar a ignorância. Mais um vídeo e muito obrigado.